Aí, o que acontece com o meu marido, né? Para entender por que ele já tinha um visto, não precisava estar comigo. Ele tinha o visto de turista, ele vinha me visitar uma vez por ano aqui nos Estados Unidos, isso foi 2 anos e meio, ele veio 3 vezes. A primeira vez ele veio, ficou 21 dias. A segunda vez ele veio, ficou 1 mês e 15 dias, mais ou menos. A terceira vez ele veio e ficou 6 meses. Quando ele veio para ficar 6 meses, que ele se preparou para ficar 6 meses comigo, ele comunicou, ele comprou uma passagem de retorno para 5 meses e 3 semanas, se eu não me engano, ou 3 semanas e meia, quase 6 meses mesmo, são 188 dias, 176 dias, 7 dias mais ou menos, ele comprou a passagem. E ele chegou na entrada do aeroporto aqui, eu não sei se foi em Miami, não, foi em Atlanta, porque Atlanta é um problema, né? Eu já fui parada pela imigração dentro do avião em Atlanta, vocês têm uma ideia. Sério? Sério. Eu nunca te contei? Não. Você pode falar depois também, ou agora, se fica à vontade. Pois, tudo já aconteceu aqui comigo, Chifa, tinha história aí para um ano. Aí ele foi no aeroporto, gente, olha o que ele trouxe. Ele trouxe feijoada dentro da mala dele, ele trouxe comida, jabá, não sei o quê, tudo na mala. Aí ele foi parado, a imigração parou ele e falou assim para ele, assim, viu lá que ele estava pedindo 6 meses para ficar no país. Ninguém nunca pediu 6 meses para ficar no país, mas ele pediu. Aí só que ele, toda vez que ele vinha para o país, eu também tinha a expertise de ir na secretaria e pedir uma carta de convite para ele entrar, né? Que ele estava vindo me visitar. Então, eu sempre tive essa expertise de pedir isso para a secretaria. Então, ele também estava acompanhado dessa carta, todas as entradas dele. Nunca ninguém faz isso, mas eu fazia por precaução. E quisesse ligar, ligasse para a escola também. E a escola sabia, foi a escola que emitiu, então a escola sabia. Então eu entregava o passaporte dele, uma cópia da passagem, preenchia um formulário e eles me davam uma carta convite avisando que dia que ele ia entrar no país e que dia que ele ia sair do país. Então a escola também tinha essa ciência. Isso não era relevante? Não, mas você mostra mais uma confiança de confiabilidade Você oficial. sempre foi além, né, nas coisas, eu tô vendo. Mas mesmo nesse além, os 6 meses o Marcelo levou ele para a salinha, ó, na salinha, ó. Meu Deus. Na salinha, querendo foi? saber por que ele ficou queria 6 meses, mas indagou ele de todas as coisas que pudesse indagar, e depois de muita coisa, não pediram para ver a mala dele, viram a mala dele, mas não abriram a mala que estava as comidas, porque senão era outro problema também. Aí abriram uma das malas dele, depois de muita enrolação na salinha, liberou ele. Carimbou lá, que liberou a entrada dele. Aí, como ele ia ficar 6 meses aqui, ele precisava tirar a drive license, né? Que é uma carteira de motorista, porque aí ele não podia mais ficar sem isso aqui. Não tinha como morar 6 meses aqui e não ter ir para baixo e para cima, porque por mais que a lei fala que você é turista, você pode usar a sua carteira de habilitação no seu tempo, é mentira, é 10 dias que o oficial reconhece. Se ele te der 30, se ele falar, ok, você está com a passagem, você vai voltar tal dia, é porque ele foi muito legal com você e não queria abrir BO, repórter, queria abrir nada. Mas é 10 dias oficialmente aqui. Aí eu fui com ele para tirar a coisa do DMV, e a gente precisava entregar como o I-94, né? O I-94 que diz se você está legal no país ou não. Você só tira habilitação se você está legal no país ou não. Aí saiu lá que uma das entradas dele não foi reconhecida, a saída dele. Tinha dado overstay. Aí caiu minha ficha, por que ele foi para essa linha? Porque na segunda vez que ele deixou o país, a companhia aérea não comunicou à imigração que ele deixou o país. Isso acontece. É importante todo mundo, quando deixa o país, espera uns 30 dias, dá uma entrada lá no I-94 e vê se está o histórico de saída do país, porque senão dá overstay. Então, overstay é quando você expira o seu tempo dentro do país. Aí eu falei, agora eu entendi o que aconteceu, por que eles te levaram para a salinha? Não foi porque você pediu 6 meses, foi porque eles acharam que deu overstay, eles devem ter feito muita pesquisa, mas eles rodearam, eles não estavam entendendo, ele mostrava, eu saí tal dia, não sei o quê, mas eles não falou assim, literalmente, aqui está dizendo que você entrou tal dia, mas não saiu. Mas eles queriam entender assim, como é que ele apareceu aqui de novo? Ele saiu
por onde, entendeu? Por onde que ele saiu? Mas eles não são claros para falar para o imigrante ali, falar assim, olha, a gente olhou, aconteceu isso, isso, isso. Você tem como explicar o que aconteceu? Eles não te falam. Eles ficam assim, martelando ali você e não falam o que é. Eu acho que aí eles ficam assim, mas como é que esse cara tá entrando no país hoje e tá dizendo que ele tá overstay? Então ele saiu por onde? Saiu ilegal do país? E eles precisam que a pessoa se incrimine, né? Porque eles não Isso. podem falar para a pessoa, eles têm que a pessoa fale o que ela fez. Exatamente. Então, rodearam ele de um monte de coisa que acho que é para perguntar outra coisa, para incriminação mesmo. Só que ele não sabia o que estava acontecendo. Aí, na hora que eu puxei, eu falei, Marcelo, você. Na hora que eu me ficha, eu falei, eles acharam que você ficou overstay no país, você saiu ilegal do país. Aí eu falei, vamos para a imigração. E assim, o imigrante aqui, ele tem medo de ir no prédio da imigração, porque eles podem te prender lá. Por mais que você vá lá fazer uma coisa de regularização, mas eles detectou que o seu ID tem alguma coisa que te está lascando, eles te prendem lá mesmo. Porque você está dentro do prédio da imigração. Não tem o que fazer. Aí marcamos o horário, vai eu e ele lá para a imigração. Não vai. Eu falei, vamos, não tem nada de errado, vamos lá, né? E aí eu falei, vamos lá. Vai lá de novo. Vamos lá no 8º andar lá. Aí eu falei pro cara assim, olha, aí eu imprimi, levei informação. Tá vendo aqui, ó? Tá dizendo que ele tava overstay, mas tá aqui a passagem dele. Ele não tava overstay. Só que aí o que aconteceu? Antes da imigração, a gente tivemos que entrar em contato, pesquisando também. Não conheço ninguém também que aconteceu isso. Tinha que entrar em contato com a companhia aérea e falar assim para ele assim, ó, meu ticket foi esse, meu número foi esse, vocês não comunicaram a imigração que eu saí, eu estou com problemas na imigração, tudo isso foi colocado. Eles resolvem isso em 24 horas. Aí resolveram isso, entregaram uma carta de que ele realmente saiu do país aquele dia, foi por isso que a gente foi lá na imigração. Aí o cara, eu só mostrei para ele, aconteceu isso. O cara pegou o passaporte dele, a carta e o ticket e tudo, e foi lá para ele, sumiu. Deixou nós lá uns 40 minutos, não falou nada. Eu não expliquei quase nada, eu só falei isso. A gente precisa saber o que está acontecendo, que ele precisa tirar a habilitação dele aqui, que ele não pode dirigir do jeito que está. Aí o cara foi lá para dentro, sumiu. Daqui a pouco voltou, só fez tirou assim. Tirou a carteira. Jogou assim, ó. Credo. Tchau. Aí eu falei... Só isso? Aí ele, tchau. Aí ele falou, daqui 24 horas você pode entrar no I-94. Aí não deu 15 minutos. E como que ele tirou o F2, né? Porque ele teve que ir no consulado, né? Para tirar o F2. Para chegar no F2, esse foi um dos problemas. Aí ele tirou a carta, ele foi tirar a carta de habilitação dele, não foi aprovada, porque deu esse problema da imigração, teve isso também, não foi aprovada. Não, de jeito nenhum. A gente foi parar no sistema investigatório do DMV, porque eu fui, porque ele não falava inglês, tinha que traduzir, mas a mulher falava espanhol, não precisa entrar na sala. Aí a mulher da imigração, lá do DMV, que faz parte também da investigação, ela falou o que tinha acontecido. Aí, como a gente já tinha toda a documentação, contou a história para ela e mostrou tudo, ela falou, tá, ela consertou lá, mesmo assim, nada, não chegava a documentação, não chegava. Aí desistimos, aplicamos para a B60, que é a Drive License de imigrantes não documentados. Uhum. Aí vocês aplicaram para a B60. Como que é passaporte? O que mais que precisa? Aí não podia nem aplicar para a B160, porque ele estava com status legal. Aí, o que a gente fez? A gente entregou o status que estava o over lá, porque a gente precisava da drive license. Mesmo ele não estando ilegal. Mesmo não estando ilegal. Olha para você ver como é que é o sistema do DMV. O sistema deles é tudo bagunçado, cara. Se você entregar um passaporte sem visto nenhum e falar que é a carteira para indocumentado, eles fazem mesmo assim. O DMV, eles não têm ligação nenhuma, nem com o próprio distrito. Pode ter 2 DMV no mesmo lugar ali, que eles não se conversam. É a lei deles lá dentro. É como se fosse a lei, eles fazem a lei deles, a regra deles é daquele jeito. Aí, enfim, resolveu isso. Aí, uma semana depois, o Marcelo estava dirigindo o meu carro e a polícia parou ele porque disse que a luz estava queimada e não tinha luz queimada nenhuma. Aí o policial multou ele porque ele estava sem habilitação. Antes de chegar a habilitação, multou ele porque ele estava sem habilitação e não aceitou. Ele fazia 9 dias que ele estava no país. O policial estava com outro cara de gravata no carro, a gente não sabe quem era.
Aí eu falei com o policial por telefone, eu falei, mas ele faz 9 dias que ele está no país, ele já tirou, inclusive, a habilitação dele, ele pode dirigir. Não, porque não sei o quê, e também está com farol queimado. Eu falei, não tem farol queimado no carro. Aí, beleza. Aí ele recebeu a multa, pagamos a multa lá, fomos para a corte, levei o Marcelo para a corte também, para ele falar, eu sou guilty, mas eu não era guilty, não sei o quê. Tudo aconteceu com a gente. E fomos atrás, e para liberar o carro, fomos atrás de um policial qualquer na rua para mostrar, o farol está funcionando. Ele não quis nem saber, ele foi lá e assinou, porque você tem que ir atrás de um oficial para ele liberar o carro para você andar de novo, né? Então, gente, é assim, do nada o cara fala que seu freio de luz de freio está queimado. Aí ele te dá uma multa. Aí você vai lá e paga a multa. Depois de você pagar a multa, você tem que caçar um policial, qualquer policial na rua, para ele assinar esse documento para você, para te liberar disso. Eu não sabia disso. É multa de correção, né? E eu cheguei a pagar, acho que era 120 ou 180. Eu não sabia. Um inscrito me falou: não, cara, isso é uma multa de correção. Também foi do farol queimado. Eu consertei, mas eu achei que eu tinha que pagar. Não, então, aí a gente não sabia, aprendi tudo sozinha. Eu ir lá quebrando a cara lá na corte, e aí o cara me explicando, eu falei, como é que eu vou? Aí falaram que eu tinha que estar na delegacia. Eu fui na delegacia, o cara falou, não, eu tô ocupado aqui, procura um policial na rua aí. Aí foi desse jeito. Eu falei, não acredito, eu vim aqui na puta que pariu e eu podia caçar qualquer um na rua, mas é desse jeito mesmo. Multa de correção, depois que você já fez cor, já fez tudo que tinha para fazer, ou qualquer coisa que você arrumou, que ele te deu aquele papel amarelo, só você falar assim, ó, arrumei. Às vezes ele não quer nem saber, ele vai lá e assim. Foi desse jeito. O cara fez assim, ó, daqui, ó, fez assim, ó, daqui, ó, e levou.